Tensão em Minneapolis após novo episódio envolvendo agentes do ICE. Um agente federal atirou na perna de um venezuelano durante uma ação de imigração, gerando protestos na cidade e autoridades locais pedindo calma diante dos confrontos e do uso de gás lacrimogêneo para controlar os manifestantes. O governo Trump anuncia suspensão imediata do processamento de vistos de imigração para dezenas de países, incluindo o Brasil, mas turistas não serão afetados. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional e também na plataforma de streaming SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Na noite da quarta-feira, dia 14 de janeiro, um agente federal de imigração dos Estados Unidos atirou e feriu um homem venezuelano na perna em uma ação em Minneapolis, no estado de Minnesota. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o imigrante, descrito pelas autoridades como venezuelano e em situação irregular, foi parado em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão. Durante a abordagem, ele tinha lutado com o agente no chão e em seguida sido atacado também por duas pessoas com uma pá de neve e um cabo de vassoura. Em resposta, o agente efetuou um disparo defensivo que atingiu o homem na perna, ferindo e considerado não grave, o que deixou o suspeito sob cuidados médicos. O episódio ocorreu uma semana depois que outro agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, matou uma mulher em uma operação na mesma cidade, gerando protestos e tensão social. Autoridades de Minneapolis pediram calma à população, enquanto a presença de agentes federais no município continua sob forte controvérsia local. E um confronto entre manifestantes e agentes federais deixou ruas de Minneapolis em um clima de tensão na noite de ontem, quarta-feira, após o agente federal atirar na perna de um homem durante uma tentativa de prisão no norte da cidade. Grandes grupos de oficiais lançaram gás lacrimogêneo para dispersar multidões que se aproximaram do local. Segundo autoridades, o agente disparou contra o homem depois de ser atacado enquanto tentava efetuar a prisão. Ele foi hospitalizado, como a gente já falou aqui, com ferimentos não graves. Os protestos cresceram rapidamente em uma esquina de Minneapolis, apenas dias após a morte de outra pessoa baleada por um agente do ICE, que acendeu a ira de moradores e grupos de direitos civis. Em imagens flagrantes e vídeos amadores, manifestantes gritam e confrontam as forças federais, que respondem com gás lacrimogêneo e outras armas consideradas de controle de multidão. Autoridades da cidade, como eu falei também agora, pediram calma e diálogo, enquanto líderes locais e estaduais criticam o uso intensivo de força e questionam as operações federais na cidade. O episódio reacendeu o debate nacional sobre a atuação de agentes federais em operações de fronteira e controle migratório no interior dos Estados Unidos e deve continuar a mobilizar protestos já nas próximas horas. E aquela região em Minneapolis vive mais um capítulo tenso da crise entre autoridades locais e agentes federais do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Após esse venezuelano ter sido ferido na perna por um agente de imigração durante uma operação na última quarta-feira à noite, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, voltou a criticar duramente a presença do ICE,
para que ele chama de escalada nos confrontos e o risco à segurança da comunidade, que mostram que o ICE deve deixar a cidade, acusando a agência de aumentar tensões e colocar vidas em risco. Veja agora um trecho do que disse o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey. Let's be very clear. I've seen conduct from ICE that is disgusting and is intolerable. If it were your city, it would be unacceptable there too. And for anyone that is taking the bait tonight, stop. That is not helpful. Go home. We cannot counter Donald Trump's chaos with our own brand of chaos. ICE can leave, and this massive deployment can come to an end. We have filed litigation to hopefully make it so, and at the same time, I'm deeply concerned that we don't have that kind of time. This is already the second shooting that we've had in a week. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ativar a chamada Lei de Insurreição, uma lei rara que permite o uso de tropas militares nas ruas para conter protestos que tomam a cidade. A ameaça ocorre logo após o agente federal ferir na perna um imigrante venezuelano durante uma abordagem na quarta-feira à noite, quando, segundo autoridades, ele foi atacado com uma pá e um cabo de vassoura, lá no norte de Minneapolis. O episódio intensificou ainda mais o clima de medo e revolta, já elevado desde o último agente do Serviço de Imigração, que matou a tiros a americana Renee Nicole Goode, de 37 anos, no início de janeiro. Trump criticou líderes estaduais por, segundo ele, não conterem os agitadores, que, em sua opinião, atacam agentes do ICE. Por outro lado, autoridades locais chamam a presença federal de ocupação e denunciam o uso excessivo da força, enquanto os protestos seguem pelas ruas, com moradores clamando por justiça e mudanças na política de imigração. E na Filadélfia, a xerife Rochelle Billow não segurou nada a resposta controversa à morte de uma mulher em uma operação do ICE lá em Minneapolis e colocou os agentes federais na mira. A xerife iniciou sua fala repetindo o nome de Renee Goode, a mulher que foi fatalmente atingida por um agente da US Immigration Customs Enforcement durante uma ação de imigração. No ar, ela atacou duramente o ICE, chamando os agentes de falsos e pretensos agentes da lei, e disse que se eles entrassem em sua cidade e repetissem essa loucura, serão presos. Ela ainda desafiou federalmente a agência e ao presidente Trump, afirmando que nem mesmo a Casa Branca poderá impedir que agentes cometessem crimes e não fossem responsabilizados naquele caso lá na Filadélfia. As declarações provocaram reações acaloradas e entraram no centro do debate nacional de imigração e o papel de agentes federais em comunidades locais. Vamos conferir a fala da xerife. Good afternoon. I'm Rochelle Billow, the sheriff for the city and county of Philadelphia. And I say her name, Renee Goode. Renee Goode. Renee Goode. Renee Goode. Renee Goode. Renee Goode. This should not have happened, but we're here today. Let know that law enforcement professionals, real ones, not the fake made-up ICE, probably Trump's new army to attack citizens of the United States. Did you hear what I said? No law enforcement professional wears a mask. None. None. Those that come into our communities wearing a mask to commit crimes, thank God for our district attorney, Larry Krasner, who said he's going to lock them up. And I'm saying now, we are not going to whisk you away for them to hide your identity, because when you do it there, you get arrested there. No whisk away for them to hide you. None of that here. None of that here. Law enforcement professionals do not shoot at moving vehicles. I'm not saying fleeing, because she wasn't fleeing. She was getting out of the way. Law enforcement professionals do not stand in front of moving vehicles invoking an action that is illegal. No, we don't. And so we stand here today with all those who stand against the made-up fake, what you can call ICE,
professional law enforcement. I don't call them none of that. I call them made up, fake, wannabe law enforcement. Because what they do is against not only legal law, but the moral law. So I'm with the DA, and we will work with them. If any of them want to come in this city and commit a crime, you will not be able to hide. Nobody will wish you off. You don't want this smoke. Because we will bring it to you. And the fake, whatever they call them, because I can't say the name, but the criminal in the White House would not be able to keep you from going to jail. Renee Good should be here today. And to her family, we are saying law enforcement professionals are not the ones here in this city that would do that. But here's the last thing that I would say. Law enforcement professionals around the country do their job. And we have been fighting for years to build that bridge between us and our communities. You had one negative nutcase that causes this problem, and now we all have to fight again to let people know law enforcement works with communities. These crimes would not be down if we didn't have communities work with us. Agentes do ICE e do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos foram vistos em uma ação na manhã da última segunda-feira, dia 12 de janeiro, em Warren Township, no condado de Somerset, aqui em New Jersey. Moradores registraram as imagens de um veículo branco parado perto da saída 40 da Interstate 78, enquanto agentes abordavam pessoas em seus carros. Relatos nas redes sociais mostram várias pessoas sendo retiradas de seus veículos e levadas por agentes federais, algo que aumentou a apreensão na comunidade local. O presidente da Câmara de Warren afirma ter visto o vídeo online em que 3 indivíduos saem do carro durante a ação. Já a polícia de Warren disse que não foi oficialmente informada sobre a operação do ICE na cidade. As detenções em Warren acontecem poucos dias após operações semelhantes em outras cidades de New Jersey, como Morristown e Red Bank, intensificando o debate sobre a presença da agência no interior do estado Jardim. Na vizinha Berkeley Heights, o Comitê Democrata local emitiu uma nota condenando as ações da agência, dizendo que esse tipo de abordagem causa medo nas comunidades imigrantes. O ICE, até o momento, não divulgou nenhuma nota pública detalhando os alvos ou os resultados dessa ação em Warren Township. A investigação segue em andamento. Agentes do FBI revistaram a casa de uma repórter do Washington Post, na Virgínia, na última quarta-feira. A medida faz parte de uma investigação sobre o vazamento de informações confidenciais do governo americano. Os agentes apreenderam um telefone, um computador e um relógio da repórter. O Washington Post considerou extremamente incomum e agressivo que as autoridades realizem uma busca na casa de uma jornalista. A repórter Hannah Nathanson acompanha os detalhes da Casa Branca e é responsável por cobrir a reformulação do governo federal promovida por Donald Trump. As 2 últimas reportagens dela foram como a Previdência Social americana piorou e como Trump demitiu diversos embaixadores. Ainda segundo o jornal, Hannah não é o foco da investigação. As autoridades estão investigando Aurélio Pérez Lugones, funcionário terceirizado do Pentágono, acusado de imprimir ilegalmente informações oficiais de defesa nacional e compartilhar com a imprensa. As autoridades encontraram documentos marcados como secretos no carro e na casa dele, de acordo com a investigação. Pérez Lugones possui acesso a esses tipos de documentos, mas não era autorizado a levar com ele. A pedido do Departamento de Guerra, o Departamento de Justiça e o FBI executaram um mandado de busca na casa de Hannah, que supostamente estava obtendo e divulgando informações confidenciais e vazadas ilegalmente do contratado do Pentágono. Até o momento desta reportagem, não foi confirmado oficialmente se existe alguma relação entre a repórter e Lugones. Segundo Caroline Levitt, porta-voz da Casa Branca,
O vazamento de informações confidenciais coloca em sério risco a segurança nacional dos Estados Unidos e a proteção dos militares. Embora investigações envolvendo documentos confidenciais não sejam incomuns, a busca na casa de um repórter representa uma escalada na relação tensa do governo Trump com a imprensa dos Estados Unidos. A FIFA enfrenta um problema inesperado a menos de 6 meses da Copa do Mundo de 2026. Cerca de 16.800 torcedores cancelaram seus bilhetes da noite para o dia, em meio a uma onda de protestos e hashtags como Boycott World Cup, diante de preocupações sobre segurança, clima político aqui nos Estados Unidos e dos preços dos ingressos. A entidade que mantém alta expectativa de público para o torneio, com mais de 500 milhões de solicitações de ingressos no primeiro período de vendas, enfrenta agora um debate global sobre se o público realmente quer e pode ir ao evento. Organizações de torcedores criticaram os preços elevados dos bilhetes e a política de venda, o que pode estar impulsionando as desistências e insatisfações em redes sociais. Neste contexto, a FIFA convocou uma reunião de emergência para esta semana para avaliar o impacto das desistências, as preocupações com a segurança e os riscos reputacionais à medida que o Mundial se aproxima. O torneio está marcado para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, com os co-anfitriões Estados Unidos, Canadá e México. O governo dos Estados Unidos suspendeu a emissão de visto de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. Inclusive, nós demos isso aqui ontem, em uma medida que entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro e vale por tempo indefinido. A decisão anunciada pelo Departamento de Estado atinge vistos destinados à residência permanente, conhecidos como os green cards ou cartão verdes, e foi justificada por autoridades americanas com a alegação de que certos imigrantes poderiam vir a depender da assistência pública no país. A suspensão não se aplica a vistos temporários como turismo, estudo ou trabalho com prazo definido, e nem a quem já tem visto emitido e impresso. A lista de países afetados inclui não apenas nações em crise, como Somália, Irã, Afeganistão e Nigéria, mas também países com imigração legal consolidada para os Estados Unidos, como o caso do Brasil, Colômbia, Cuba, Guatemala, o Haiti, Nicarágua e Uruguai. Fontes oficiais americanas afirmam que a revisão dos procedimentos de emissão vai considerar fatores como idade, saúde, proficiência em inglês e situação financeira dos candidatos, mas não divulgar os critérios objetivos e nem os dados públicos que sustentam essa medida, ampliando críticas de que a política tem caráter ideológico e alinhada a uma agenda imigratória mais restritiva. O Itamaraty afirma não ter sido oficialmente comunicado desta decisão até o momento, e diplomatas brasileiros já investigam se esses processos já estão em andamento ou serão afetados, se haverá apenas maior rigor na análise de novos pedidos. A indefinição causa incerteza entre famílias e imigrantes que planejam morar legalmente nos Estados Unidos. Então, vamos só fazer aquele resumo. Então, brasileiros que solicitarem green card via consulado serão impactados pela suspensão desses vistos. Vistos de turismo, estudo e trabalho temporário seguem funcionando normalmente, mas com rigor nas entrevistas. A medida representa uma nova fase no endurecimento da política migratória dos Estados Unidos sobre a administração de Donald Trump. E agora eu vou deixar um recado aqui para vocês. Logo mais, às 5h30 da tarde, horário aqui da costa leste americana, horário dos Estados Unidos, horário de Nova York, às 5h30, o advogado de imigração com mais de 40 anos de experiência, Dr. Moisés Epsan, que tem um programa aqui na SBT Television, SIC Internacional, chamado Você e a Lei. Ele estará ao vivo e em direto nos estúdios da SBT Television, tirando as dúvidas sobre essa nova ação da imigração nos Estados Unidos. Então, daqui a pouquinho, logo mais, daqui a pouquinho, às 5h30, você pode ligar para cá. Você pode mandar mensagem através dos nossos canais, nossas plataformas, das redes sociais, YouTube, Facebook. Mandem suas perguntas, se você está com perguntas, está com dúvidas, e o Dr. Moisés Epsan vai tirar todas essas dúvidas. Então anota aí, você que está assistindo agora. 5h30 de hoje, quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026,
o programa Você e a Lei Especial sobre vistos que foram suspensos para brasileiros. Então, se você é brasileiro ou português e conhece alguém que vai precisar fazer esse processo e está com dúvida, o seu momento de perguntar ao advogado é hoje. Você e a Lei Especial sobre os Vistos do Brasil, 5h30, aqui na SBT Television 5 Internacional e todas as nossas plataformas, tá bom? Conto com a sua participação. O enviado especial dos Estados Unidos para a paz na faixa de Gaza, Steve Witkoff, anunciou na quarta-feira o início da fase de 2 dos planos de 20 pontos do presidente Donald Trump para encerrar o conflito na região. A nova etapa prevê a desmilitarização completa de Gaza, a criação de uma administração palestina tecnocrática de transição e o início da reconstrução. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais, na qual Steve Witkoff afirmou que a segunda fase marca a transição do cessar-fogo para um novo arranjo político e de segurança. De acordo com o enviado, será criado o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, responsável por gerir o território durante o período de transição. O plano prevê o desarmamento de todo o pessoal de Gaza considerado não autorizado. O plano também prevê o desarmamento de todo o pessoal considerado não autorizado na faixa de Gaza. Witkoff afirmou que o descumprimento das obrigações vai acarretar em sérias consequências, sem detalhar quais medidas poderiam ser adotadas. Ele disse ainda que os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém falecido. A Venezuela libertou ontem 14 jornalistas em meio ao lento processo de libertação prometida pelo governo interino sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essas libertações incluem o renomado ativista e opositor Roland Carreño e se somam a de cidadãos americanos anunciadas na véspera pelo Departamento de Estado em Washington. O governo interino de Delcy Rodrigues, que assumiu após a queda de Nicolás Maduro em um bombardeio em Caracas ordenado por Donald Trump, anunciou há quase uma semana o início do processo de libertação de presos políticos. ONGs estimam que a Venezuela mantenha entre 800 e 1.000 pessoas presas. O governo informou nesta semana que 116 detidos deixaram a prisão. Já o chefe do parlamento disse que são 400, embora tenha incluído números de dezembro. As autoridades evitam realizar libertações diretamente nos presídios, onde dezenas de familiares se aglomeram desde 8 de janeiro, com a esperança de ver seus entes queridos fora das celas. Os detidos são transferidos de seus centros de reclusão para outros locais para serem libertados, longe das lentes da imprensa. Carreño, por exemplo, foi libertado em um centro comercial. Outros dirigentes, como o ex-candidato presidencial Henrique Marques, foram levados em uma viatura dos serviços de inteligência até suas casas. Um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob condição de anonimato, saudou a libertação de americanos detidos na Venezuela e disse que este é um passo importante na direção correta por parte das autoridades interinas. A administração Trump já havia conseguido anteriormente a libertação de americanos, em uma troca que envolveu imigrantes venezuelanos mantidos em uma prisão de segurança máxima em El Salvador. É isso aí, vamos conferir agora o que é destaque na capa dos nossos jornais comunitários. No caso, hoje temos o jornal Brazilian Press, que roda aqui em New Jersey. Vamos lá, coloca aqui, diretor, aqui na tela. Brazilian Press, turistas estrangeiros pagam mais caro para visitar parques nacionais nos Estados Unidos esse ano. Só nos 10 dias de 2026, 4 imigrantes morrem sob custódia do ICE. Minnesota processa governo Trump por aumento no número de agentes de imigração no estado. Ex-gerente do necrotério de Harvard é condenado à prisão por roubo à venda de partes de corpos humanos. Que coisa, né, gente? Isso aqui é o Brazilian Press do meu amigo Silvio Souza. Grande abraço aí por esse brasileiro que vem fazendo essa mídia aí há muitos anos, há mais de 30 anos, o Brazilian Press aqui no estado de New Jersey. Olha, quero pedir para vocês que não assinaram ainda, não baixaram, não fizeram o seu download, que você faça agora mesmo. Por quê? Na comunidade a gente tem meio que uma lei que não é uma lei. É uma lei
silenciosa, que comunidade se ajuda, quem é da comunidade. Nós estamos fazendo um jornal para vocês aqui em língua portuguesa, português de Portugal, português do Brasil, né? Porque tem aí as nuances dos sotaques, mas é tudo português. E nós fizemos uma plataforma, o Grupo Global Média tem uma plataforma chamada SPT Plus. O que é o SPT Plus? É uma plataforma em língua portuguesa. Então, se você é imigrante, se você quer valorizar a nossa cultura portuguesa, brasileira, angolana, cabo-verdiana, é o momento de você assinar a SPT Plus. Aponte agora mesmo o seu telemóvel para cá, para esse QR Code, e você vai ser redirecionado para a SPT Plus. É uma plataforma, gente, em língua portuguesa. Aponte seu celular, aponte seu telemóvel, aponte seu cellphone para cá. Baixe agora mesmo, coloca seu e-mail, você se registra, cria um password lá facinho, e aí você vai ter acesso a uma gama de conteúdos. Esses conteúdos, alguns são gratuitos, outros com parceiros da gente, evidentemente, tem lá uma taxinha. E aí você vai estar colaborando. Porque hoje em dia, esse final da Agenda 47 eu vou falar. Hoje em dia você às vezes sustenta o crime sem saber. Você sabia que caixinhas piratas, você está sustentando o crime? Então, hoje em dia nós temos várias opções, temos aí opções muito grandes para você ter acesso. A SPT Plus é uma plataforma, é um stream oficial que você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Não assim caixinha pirata, de você não sabe nem quem é a pessoa que é responsável aqui. A Global Média é a responsável pela SPT Plus. E a gente faz essa campanha, assine aqui com a gente, tá bom? E não esquece, é o momento de pedir, então vou pedir. Não esquece de se inscrever no nosso canal Seaba Brazilian Television, deixa o seu like se gostou, deixa o dislike se não gostou, deixa um comentário, assina o sininho das notificações e receba muito mais. Hoje estarei em 3 momentos aqui, você e a Lei 5:30, 7 horas da noite, Brasil News e Jornal das Comunidades, às 7 horas também, lá no nosso canal no YouTube e também depois na plataforma. Tchau!